Mas o meu, cara, meu pai morreu na Páscoa. E minha mãe morreu na Páscoa. Nossa. Foi tipo assim, os dois morreram na Páscoa. Uhum. Entendeu? Então, eu encaro de outra forma. Uhum. Eu encaro porque a Páscoa, pra gente que é católico, tem um significado muito importante. Sim. Então eu encaro que, tipo assim, que tá com Deus. Uhum. Isso foi foda. Tem eu esqueci agora quem é que fala. Depois eu vou pesquisar. Mas que ele fala assim que a dor que a morte é igual a uma panela de pressão, né? E que a dor do luto você não sente falta da pessoa, você sente falta do que você é pra pessoa. Uhum. Você sente falta de fazer as coisas pra pessoa. Cara, um amigaço meu me mandou esse vídeo. Você viu também, né? Ele me mandou Aí esse a gente vai vídeo. começar a chorar. Tá vendo? Ele me mandou esse vídeo no dia que minha mãe morreu. Tem um careca que Eu esqueci o fala. nome dele, Esqueci o mas você nome sabe dele. quem é. Que ele fala sobre luto e tal. Uhum. E é exatamente isso, cara. O luto. Não é, a dor não é de quem foi, cara. E não é uma dor de que fica, sacou? É justamente da falta. É porque quem passa, você não sente na hora ali, e não sei se você resolveu muita coisa dos seus pais também. Você nem tem o tempo de sentir o que tá acontecendo. Não Tu tem. faz uma coisa aqui, tu resolve outra coisa ali, tal, tal, tal. Quando que você vê? Na falta do dia a dia. É. Então, assim, é de, sei lá, chegar a hora. E eu via lá em casa que cada um sentia uma falta diferente. A minha falta, por exemplo. Eu chegava do trabalho, meu pai já tava, eu ia lá no quarto que ele tava, a gente conversava, tal, tal, tal. Era uma falta de resolver alguma coisa, de pegar ali. Amanhã tem médico, quem que pegava as coisas? Era eu. Aí eu buscava tudo, olhava, não, é assim, a gente tem que fazer isso, eu que levava, eu que tava na consulta. Cada um é uma falta diferente. A falta do meu irmão. Meu irmão passava o dia com meu pai. Era de Uhum. brincadeira, era. Então, assim, cada um tem o seu momento e seu tipo de falta. Quando eu vi esse vídeo, eu falei assim: isso é muito real. Sim. Porque é no dia a dia que você vê. Igual assim, no dia que meu pai fala, no dia que ele foi internado, na verdade, a última coisa que ele fez pra mim, por exemplo, foi cortar a abóbora para eu fazer as marmitas. Porque eu sempre fazia a marmita, mas eu nunca fazia com a abóbora, porque eu não sabia, não cortava, não descascava nem nada. Uhum. E aí ele fazia isso pra mim. Então, até hoje, por exemplo, meu pai se foi e é uma coisa que eu não consigo fazer. Aqui em casa, se eu estiver sozinha, vai estragar, porque eu não consigo Cortar a pegar e abóbora, descascar. descascar. Não, porque é uma coisa que ficou assim, poxa, ele fazia pra mim e eu não consigo ainda desvincular Aham. essa imagem do que ele fazia. A minha irmã, cara, mais velha, a Fátima, ela é muito apegada a lembranças, assim, porque ela e minha mãe, as duas são muito iguais. Uhum. Nossa! Putz! Ela. A Fátima, esse dia eu até falei assim: caraca, Dona Leia tá viva. Tipo assim, porque se eu e meu irmão fica sem falar com ela uma semana. Vocês esqueceram que tem irmã, que não sei o que lá? Que era o que minha mãe fazia, sacou? Que era o que minha mãe fazia, de tipo assim. Vocês esqueceram que tem mãe? Não dá satisfação? Não fala como é que tá? O que vocês estão fazendo? E hoje quem faz isso é minha irmã. Minha irmã, tipo assim, cara, se a gente ficar, tipo assim, uma semana sem falar com ela, você pode saber que na segunda-feira ela tá descascando. Ela tem muita essa questão ainda de foto, então, às vezes ela tá mexendo nas coisas, aí pega uma. Então fica umas coisas assim, que aí você pega e o foda foi que ela colocou uma foto da minha mãe rindo, sabe? Tipo, Uhum. e aí a gente lembra dos últimos dias dela. Foi. Vamos dar uma Né? descansada, Vamos! vamos falar de podcast, senão Senão, é muito ixi, chororô no senão vai podcast, ser meu Deus. choro. Mas o bom do podcast em si é isso, porque a gente consegue conversar sobre tudo. A É, gente se emociona, a gente ri, a gente chora, né? E
Isso é muito bom. Me conta de onde que veio a ideia do São Fatos Podcast. Cara, são fatos assim, na verdade você tem uma história até antes, né, do São Fatos em si, porque nós tínhamos uma empresa, eu, Ari e o Fernando, que era a All Stream, a All Sports TV, que a gente fazia eventos esportivos. A gente transmitia eventos esportivos. Jogos de futebol americano, boliche, squash, cara, a gente transmitia de tudo, né? Eu falava que se tivesse acontecendo campeonato de bolinha de gude e contratasse, a gente iria lá transmitir. Uhum. E, e aí, quando veio a pandemia, a gente ficou numa situação muito complicada. Porque, do nada, a gente parou de ter evento. E aí, a gente não tinha mais ali aquela situação do ganha-pão, né? Do dinheiro. Claro, assim, a Uhum. gente tinha outras coisas. O Ari, o Fernando tem outra empresa, eu tenho outra empresa. Então, claro, você tinha outras receitas, mas Uhum. a receita diminuiu, né? Uhum. Porque a gente tinha um ganho e passou a não ter mais aquele ganho, né? Então diminuiu um pouco a receita em relação à parte esportiva. E aí, quando voltou da pandemia, a gente não conseguiu voltar para o mercado como nós saímos na época da pandemia, Uhum. né? Até mesmo porque as pessoas não queriam mais pagar o valor que nós estávamos pedindo antes. Né? A gente não aumentou o nosso valor, a gente voltou com o mesmo valor que voltamos quando ocorreu ali a pandemia, mas as pessoas não queriam mais pagar, porque também houve queda de receita por causa de patrocinador. Né? Então, quando você trabalha com questões de evento esportivo, você depende do patrocinador. Uhum. Né? E os produtores perderam um pouco dos seus patrocinadores. E aí, a gente não conseguiu voltar como a gente pretendia voltar. A gente tinha feito alguns investimentos para o retorno e tínhamos feito aí 2 eventos que nós tomamos fumo. Né? A gente foi lá, executou o evento e o cara até hoje não pagou a gente. Então, assim. Então a gente tomou um fumo financeiro relativamente alto também. Posteriormente a isso, a gente fez um outro evento, que a gente teve aí um conflito também. E aí eu falei assim, cara, chega. Eu não tô mais com o saco de mexer com evento esportivo, eu não quero mais ficar perdendo o final de semana longe da minha família, porque, cara, foi em 2018. Cara, 2018, quase todo final de semana a gente tava fora de Brasília. Entendeu? Eu tenho primos aqui em Brasília que eles, uma vez por mês, se reúnem. Então, sempre faz, esse mês o almoço vai ser na sua casa. Esse mês vai ser na sua. Entendeu? Então, os primos de Brasília se reúnem para poder fazer isso. Eu não consegui ir em um. Eu vou te cortar porque o Caio acabou de me avisar aqui que. Peraí. Ah, Que deu erro na transmissão. começa. Aí a gente recomeça. Ele gravou o que a gente falou, mas aí não Não vai ter que foi? criar um link novo. Tá. Acho que por isso estava rodando